Olá, queridos! Tudo bom com vocês? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor e aquecer o nosso coração com o que Ele tem para nós? Abram as suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 e 19, que vai falar assim: Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhes falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será o responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Aqui nós vemos, queridos, dois posicionamentos, né? E isso é muito importante para nós, essa advertência, ela é muito importante para nós, porque nós como cristãos sabemos o que é correto, nós lemos a palavra, nós andamos de acordo com os ensinamentos da palavra, nós cumprimos os mandamentos. Mas muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não têm a mesma comunhão, elas não têm o mesmo discernimento que nós temos do que é correto, do que é incorreto, né? Essas pessoas, a maioria das vezes, se valem do livre-arbítrio. Porque eu tenho livre-arbítrio para fazer isso, porque eu tenho livre-arbítrio para fazer isso, porque Jesus me ama, então Ele me perdoa, né? Muitas pessoas tem aquele pensamento de que quando estiverem, podem fazer tudo durante a sua vida, mas quando estiverem no leito de morte, se arrependerão e Jesus vai conceder o perdão e eles serão salvos. Eu não estou dizendo que isso não acontece, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas passam a vida inteira errando, passam a vida inteira em pecado e só no final da sua vida que elas querem o arrependimento. Quando esse arrependimento, quando essa retidão deveria ser rotineira, essa consagração, essa santificação deveria ser dia após dia. Então, o que a palavra de hoje traz para a gente? Nós, como conhecedores da palavra, nós temos a obrigação de advertir o nosso próximo que anda em pecado, que comete iniquidade, que está por maus caminhos. Não que nós vamos salvá-lo, não que nós vamos libertá-lo, não, porque nós não temos esse poder para isso. Só quem salva, liberta e cura é o Senhor Jesus. Mas, por meio de nós podemos alcançar o próximo, né? Com palavras, com orientações, tá? E aqui diz que se nós vermos um irmão, né? Um parente, um marido, um filho, um amigo, andando em maus caminhos e nós nos isentamos de adverti-lo, de alertá-lo, se caso ele morra, nós levaremos a culpa. Apesar dele ter morrido pelas suas iniquidades, e aqui eu tenho uma percepção não só de morte física, mas de morte espiritual. Nós levaremos a culpa, nós seremos responsáveis pela morte dele, porque nós nos isentamos, né? Nós ficamos lá no cantinho só olhando a movimentação, talvez por medo, talvez por receio de como nós chegaríamos até essa pessoa para falar de Deus, para falar do que está na palavra, porque muitas vezes essas pessoas até recebem a gente com 4 pedras na mão. Mas Deus, se nós tivermos comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de retidão, Deus vai mostrar o caminho, Deus vai nos dar instrumentos, vai nos dar sabedoria para que a gente chegue até essas pessoas sem que elas criem aversão, né? E, por outro lado, quando Deus nos dá esse discernimento de nós podermos chegar até essa pessoa, nós podermos conversar, mostrar, né, evangelizar,
mas a pessoa simplesmente não quer, a pessoa não se abre para receber aquilo que Deus está proporcionando naquele momento através da nossa vida, para que ela venha a se converter, venha entregar os caminhos dela para Deus, para o Senhor, né? E ser liberta e ser salva, ela pode até morrer pela sua iniquidade, espiritualmente ou fisicamente, mas nós que fizemos a nossa parte, ficaremos isentos, estamos livres de culpa. Deus, ele nos chama como missionários, nos chama como seus servos, para que a gente possa alcançar o maior número de almas, maior número de vidas para Ele. E no momento em que nós nos isentamos, nos momentos que nós temos vergonha, receio, medo, dúvida de levar a palavra para alguém, nós acabamos colocando uma culpa sobre nós. E Deus, ele quer que nós estejamos um espírito de coragem, ele quer que nós enfrentemos os desafios, como os próprios apóstolos enfrentaram, né? Eles enfrentaram várias situações, até morte eles enfrentaram para levar a palavra do Senhor. Então, o que essa palavra quer dizer para vocês hoje, queridos? Que vocês precisam escolher um caminho. Ou vocês se anulam, ou vocês pregam a palavra. Vocês não podem ficar no meio termo, né? Se vocês têm pessoas que vocês amam, ou até pessoas que vocês nunca viram, mas que Deus chama para que você vá até essa pessoa, para que você leve a palavra de Deus para essa pessoa, você não pode, você não deve hesitar, você precisa ir. Porque Deus vai te dar cobertura espiritual, o Senhor vai te dar encorajamento, o Senhor vai te dar discernimento, sabedoria, para que você enfrente qualquer dificuldade. Mas o que você não pode é ficar omisso ao chamado do Senhor. E Deus adverte aqui muito claramente na palavra. Ou você é isento de culpa, ou você leva a culpa. E cabe a você escolher qual dos dois lados você quer ficar. Eu acredito que todos que estão aqui me ouvindo querem ficar livres dessa culpa, né? Então eu encorajo vocês hoje a estarem em comunhão, em oração, pedindo discernimento espiritual ao Senhor, para que Ele mostre a vocês como falar, como agir, como evangelizar aqueles que precisam ouvir a palavra. E se eles aceitarem, amém, glória a Deus. Mas se eles não aceitarem, se o coração se fechar, aí é com Deus. É Deus que vai tratar com essa vida. Mas a sua parte você fez. A sua parte de obedecer, a sua parte de obediência ao Senhor, ao que o Senhor te chamou para fazer, você fez. E quanto àquele que não quis receber a palavra, deixa que Deus trata. No momento certo, Deus trata. Porque cada um que está aqui, cada pessoa, cada ser humano que está na terra, Deus sabe como tratar. Amém? Então, que vocês se posicionem, que vocês reflitam neste dia qual o posicionamento que vocês querem tomar diante de uma vida com Jesus. A de omissão ou a de ir em frente e obedecer? Omissão ou obediência? Amém? Tenham todos um abençoado dia.